Sejam muito bem-vindos ao 19º vídeo da série lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo tempo em que eu fiquei sem gravar os vídeos da série para continuar essa leitura do livro. Mas agora eu pretendo retomar a leitura deste livro para esclarecer todos os pontos e não deixar essa série em aberto. Aqui nós vamos continuar, assim como foram alguns dos últimos vídeos, uma metralhadora de ataques à Virgem Santíssima, aqui continua, tá? Porque são muitos. Maria é o grande alvo. Uma ex-protestante que se converteu ao catolicismo deu uma entrevista para o professor Eduardo Faria e ela fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o demônio não podendo manchar Nossa Senhora, não conseguindo tentá-la, não conseguindo atraí-la para as suas garras, qual foi a estratégia dele? Manchar a imagem dela junto às pessoas. Então as pessoas começam a ofendê-la, passam a não mais buscar o seu auxílio, e aí é onde a coisa começa a degringolar. Porque se você não respeita a Mãe de Deus, dificilmente você estará respeitando Deus verdadeiramente, Porque Maria foi o maior exemplo de fé que nós tivemos. Ela é a maior heroína da fé. Então deveria ser um exemplo para todo mundo. A própria Escritura diz. Isso saindo da boca de Nossa Senhora, que é plena do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, dizendo: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas o que a gente vê é o contrário. Em especial algumas denominações protestantes em que atacar Maria é o objetivo. Até mesmo porque quando você faz isso, você começa a doutrinar as pessoas para não buscar nada relacionado à Igreja Católica. É uma maneira deles blindarem mentalmente seus novos clientes. E aí, este novo ataque que virá agora, ele é um ataque muito baixo e sujo. Inclusive, se nós formos analisar de quem geralmente este ataque vem, que são dos neopentecostais, que é a galerinha da teologia da prosperidade. E aí, eles falam o seguinte: o culto a Maria, na verdade, é chamarisco de dinheiro. O Jaime, ele fala o seguinte: os protestantes afirmam ainda, sem provar nada, que a igreja usa o culto a Maria de chamarisco para ganhar dinheiro. Afinal, quem explora mais as pessoas para ganhar dinheiro? A Igreja Católica ou as igrejas protestantes? Qual comunidade evangélica arrecada menos dinheiro? Com seus pesados dízimos que impõem a seus fiéis do que a comunidade católica? Então, quem melhor se enquadra na definição de ser chamarisco para ganhar dinheiro? Aqui ficou meio truncada a resposta dele. Mas o que ele quis dizer é que, se você pegar todas as igrejas ou as denominações ou seitas protestantes e proporcionalmente for verificar o nível de cobrança de dízimo, que é algo devido, a Igreja Católica não exige nenhum valor. Ela pede, solicita aos fiéis que participem, ajudem, mas ela não exige nenhum valor. Porque ela sabe que, como Deus é seu fundador, ele proverá. E ainda assim, os católicos, sabendo de seu papel, vão lá e colaboram, de acordo com as suas possibilidades. Aqui eu não estou dizendo que todas as denominações protestantes fazem isso, mas nós temos denominações protestantes em que o dízimo é obrigatório. As pessoas que não o pagam ou atrasam são expostas. Elas são expostas durante seus cultos. Há relatos, inclusive lá no canal do professor Eduardo Faria, de ex-protestantes relatando isso. Procure os relatos de pessoas que saíram das seitas neopentecostais. E eles vão falar isso. E aí vem essa acusação baixa de que a veneração a Maria é um motivo de chamar dinheiro. Como assim chamar dinheiro? Existem santuários dentro de cidades históricas, cidades turísticas,
Ali o que é movimentado pela visita dos fiéis é o turismo. A igreja não está ali com o objetivo de arrecadar dinheiro. Ela está ali com o mesmo objetivo que a igreja tem em todos os outros lugares do mundo. Seja uma igreja feita de madeira, lá em um rincão do interior, seja um santuário, uma catedral. O objetivo é levar Jesus até as pessoas através do sacramento, através da oração, da celebração da Santa Missa. Conversão das almas. Este sempre foi o objetivo da Igreja Católica. Haverão lugares em que há mais dinheiro por conta da questão turística? Sim. Mas não é o principal. Já em algumas seitas protestantes, não. Isso é o principal. Ah, deixe o seu carro aqui que Deus vai te dar 5 novos carros. Entregue a sua casa. E as pessoas, muitas delas inocentes, entregam mesmo seus bens, transferem seus bens para charlatães, né? E depois, quando a mágica prometida à pessoa não acontece, ela ainda recebe o dedo na cara dizendo que a fé daquela pessoa não foi suficiente porque ela não doou tudo o que poderia doar. Isso sim é extorsão. Isso sim é chamarisco de dinheiro. E não os santuários dedicados à veneração de Nossa Senhora. Existem diversos outros santuários dedicados à veneração de São Miguel Arcanjo, santuários dedicados a São José. São lugares de oração. E os santos são os heróis da fé. Eu não canso de dizer isso aqui, são exemplos para nós. Vamos aqui para o próximo ataque, ainda a Nossa Senhora. Maria não faz milagres. Inclusive esse ataque é uma repetição de um outro que nós já comentamos aqui, que eu já comentei aqui. Então, eu vou só ler algumas frases que complementam a resposta anterior. O Jaime diz: claro que nem Maria nem santo algum faz milagre. O que a igreja ensina é que Maria intercede, como o fez em Caná. Quem é que fez o milagre em Caná? Jesus. Quem é que faz todos os milagres? Jesus. Ué, mas se é Jesus quem faz os milagres, por que eu não vou diretamente a ele? Olha, você pode até ir. Não há nenhuma proibição da Igreja Católica quanto a isso. O que a igreja nos ensina é, olha, existem graus de santidade, meu amigo. Você não é equivalente a um santo, a um São Francisco que dedicou toda a sua vida a seguir cada passo de Jesus. E pela vida dele, pelas obras dele, nós vemos uma santidade imensa. Obras essas, claro, todas feitas pela graça de Deus, mas ele foi instrumento. E São Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos que imitar os santos. Agora, é uma grande soberba nós que não conseguimos sequer imitar criaturas como São Francisco, como São Paulo, como Nossa Senhora, termos a petulância de querermos imitar Jesus diretamente. Estas pessoas, os santos, são exemplos para nós. Até de fases daquilo que nós devemos fazer como eles fizeram. Claro, adaptados à nossa realidade. Mas é exatamente por isso também que Deus levanta tantos santos em tantas áreas diferentes. Será canonizado agora São Carlo Acutis. No dia 27 de abril, se eu não me engano, se não for adiado. Um santo jovem que morreu recentemente. Busque a história dele, veja se não é inspiradora. Veja se você vive como ele. Se pode dizer que já tem toda esta graça para imitar diretamente a Deus? Percebe? Isso é uma petulância. Quando nós pedimos a intercessão
de um santo, nós estamos simplesmente admitindo que aquela pessoa tem uma amizade com Deus maior do que a nossa. Ela já o serviu de uma maneira maior, melhor, por mais tempo. Pode nos ensinar, inclusive, como servi-lo. E se nós podemos pedir a intercessão até das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos irmãos, que podem ser santos, mas nós não o sabemos, quanto mais daqueles que nós já temos certeza de suas almas estarem na graça de Deus. E como temos certeza? Pelas obras, pelos milagres realizados por intercessão deles. Então, ao invés de ficar se apegando a palavrinhas deturpadas, a acusações como essa, apegue-se à realidade da intercessão, que sempre existiu dentro do cristianismo. Ele continua: existem milhares de milagres catalogados. A ciência comprovou 66. Será que os protestantes que negam as verdades reveladas acreditam na ciência? Acreditam no que vem? Aqui eu vou dar uma pausa para comentar. A questão aqui é que os protestantes ignoram isso aqui. Para eles isso aqui não é milagre. Para muitos protestantes, isso aqui é ação demoníaca. Não, foi o demônio quem fez isso. Espera aí, o demônio tem os mesmos poderes que Deus? Agora, uma coisa muito interessante. Se o demônio pode criar como Deus, pela afirmação que os protestantes fazem, né? Já que um milagre muitas vezes é uma criação de um membro que foi perdido, o diabo nada pode criar, não é isso? Mas nós temos milagres descrevendo pessoas, por exemplo, que não enxergavam e voltaram a enxergar graças à intercessão dos santos. Mas você atribui isso ao demônio. A pergunta que eu faço é o seguinte: você que vai para estes cultos sentimentalistas, em que o objetivo é ficar te dando estímulos sensoriais, músicas altas, bateria, muita percussão, fumaça, parede preta, luz estroboscópica. E aí, quando você sente aquela emoção de tanto estímulo que você teve, aquilo ali não pode ter sido gerado pelo demônio? Percebe? Já que a sua acusação à igreja é que os milagres comprovados até pela ciência são obras do demônio, o seu sentimento, que é uma coisa vaga, que é uma coisa que pode mudar ao sabor do vento, não pode ter sido criado, inspirado pelo demônio? Faça-se essa pergunta. Ou você se acha santo demais e blindado demais? Mas espera aí, santo não existe. Percebe? Há uma série de incoerências na falsa lógica protestante. Partem-se de premissas falsas para construir todo um castelo de mentiras. E aí quando você puxa uma carta, o restante cai. Ele continua: os fariseus viam os milagres, mas não os podendo negar, tentavam destruir as provas. Os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro. João 12:10. Vocês seriam capazes de destruir todas as provas da intercessão de Maria? E aqui, pessoal, ele fala de 66 casos que foram comprovados pela ciência, estudados a fundo. Mas os milagres relatados pelas pessoas que os receberam são milhares. As testemunhas desses milagres são milhares e milhões. Só o milagre do sol, que ocorreu com a aparição de Nossa Senhora em Fátima, foram mais de 50 mil pessoas que viram aquilo acontecendo. Fora as que ficaram curadas, fora
todos os relatos, as testemunhas, etc, etc. Multiplique isso a todas as aparições marianas. Não só isso, as intercessões marianas. Tem pessoas que receberam milagres por intercessão de Nossa Senhora que nunca viram Nossa Senhora. Nunca ouviram a voz. Aparições são raras, mas intercessões são muitas. E volto a frisar, o milagre sempre é feito por Deus. Mas aqueles amigos que já estão compartilhando da glória dele, têm uma atenção muito especial dele. São pessoas que, se é que se pode dizer assim, deixaram Deus feliz, alegre. E se até nós, pecadores, podemos interceder por alguém e muitas vezes o milagre Deus realiza por nossa intercessão, quanto mais força não teriam as orações daqueles heróis da fé que já estão na presença dele? Essa aqui agora, esse novo ataque, ele é muito engraçado. Porque esse ataque ele vem até das ditas denominações protestantes históricas. Eles tentam passar um ar de intelectualidade neste ataque aqui, que é o seguinte: como Maria pode ser mãe de Deus? Deus é eterno. Nossa, que inteligente, hein? Checkmate. Matou o catolicismo com isso aqui. O Jaime ele começa com uma pergunta bem interessante. Por acaso existem dois Jesus? Um humano e um divino? Não seria exato dizer que Maria é simplesmente a mãe do Jesus humano. Não seria mesmo. Isso que ele fala aqui logo no início está certíssimo. Houve heresias logo no início do catolicismo que afirmavam essa mesma bobagem. Não, peraí. Jesus é um humano que foi infundido da divindade depois. E Maria só é mãe da parte humana de Jesus. É um absurdo, né? Se você tem 2 neurônios, você já viu que isso é um absurdo. Mas vamos continuar com a resposta do Jaime. É preciso deixar claro que Maria gerou o homem Deus, conforme está em João 1:1. E o verbo se fez carne, João 1:14. O chamará Emanuel, Isaías 7:14. Que traduzido é Deus conosco, Mateus 1:23. Então ele pega uma série de versículos e mostra a ligação que eles têm entre si, revelando o quê? Que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Se você não revela, ou se você não professa esta crença, você não é cristão. Nós temos seitas que nem os protestantes aceitam como os testemunhas de Jeová, que afirmam que Jesus não é Deus. Ou os mormons, que afirmam que Jesus não é Deus. Isso é simplesmente uma repetição de uma heresia lá do princípio do cristianismo. E aí veio a igreja para dizer, não, isso é um absurdo. Jesus é Deus e homem. 2 naturezas em uma única pessoa. Você, mulher que está aí ouvindo, quando você fica grávida, alguém chega em você e fala e pergunta, você está grávida do quê? Se a pessoa perguntar isso, você vai mandá-la catar coquinho, né? É uma ofensa perguntar do que você está grávida. Ora, mas é exatamente isso que você faz com Nossa Senhora. Do que você está grávida? De um homem ou de um Deus? Não, está grávida de uma pessoa. Um humano só pode gerar um humano. Correto? Mas aquele humano é ao mesmo tempo Deus. Deus encarnado. Se você não crê nisso, você não é cristão. Percebe? Quando Deus está lá quando Deus está na cruz, ele fala, tenho sede.
Ele não fala, minha parte humana tem sede, dê a ela de beber. É uma pessoa somente, com duas naturezas, uma divina e uma humana. E se você professa essa fé, o próximo passo lógico é afirmar Maria, mãe de Deus. É de Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas é mãe de Deus. Não por mérito próprio, mas exatamente pelo mérito do próprio Cristo. É uma coisa até bem simples, né? De se entender. Aqui ele ainda continua com as citações, né? Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. E todos os anjos o adoraram. Hebreus 1:6. Essa parte aqui, meu Senhor e meu Deus, inclusive, é a parte que é o calcanhar de Aquiles dos Mormons e dos Testemunhas de Jeová. Porque eles falam que, e os adventistas também, né? Eles falam que não tem nenhum lugar na Bíblia em que Jesus admite que é Deus. Mas aí quando Tomé chega e fala, meu Senhor e meu Deus, ele não corrige Tomé. Ele não fala, não, pera aí, Tomé. Não, eu só sou o seu Senhor, mas não sou Deus. Há sim na Escritura várias e várias indicações, fora isso aqui que é explícito, né? Que Jesus é Deus. Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, que é o Salvador. Ele continua com a resposta. Maria é realmente mãe de Jesus, homem e Deus. Dar à luz um filho, Mateus 1:26 e Lucas 27, é ser mãe. E no caso, mãe de uma pessoa dotada de natureza humana e divina. E aí nós temos aqui a parte que mata toda a questão. Ah, mas na Bíblia não está dizendo que Nossa Senhora, ou que Maria, né? Você não chama de Nossa Senhora, que Maria é mãe de Deus. Errado. Quando Maria vai visitar Santa Isabel, esta repleta do Espírito Santo, né? Ou cheia do Espírito Santo ali naquele momento, afirma: de onde vem a mim a graça de receber a mãe do meu Senhor? E eu já fiz essa pergunta aqui em vídeos anteriores. Quem é o seu Senhor? É Jesus? Por que ele é seu Senhor? Ele não é só um humano? Não. Ah, ele também é Deus? Ué. Então, Santa Isabel fala que ela é a mãe do seu Senhor, correto? O seu Senhor é Jesus, Jesus é homem e Deus. Então não está escrito na Escritura que Maria é a mãe do meu Senhor? É exatamente o que está escrito lá. O Jaime continua. Por exemplo, Jesus não disse ao filho da viúva, a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus manda simplesmente, eu te digo, levanta-te. Exatamente. É um outro exemplo além daquele da cruz que eu falei. Ou quando as pessoas chegavam, né? Senhor, se queres, pode curar-me. A parte divina de mim quer curar-te. Cura. Não. Eu quero. Era o que Jesus falou. Então aí é uma pessoa só, com duas naturezas. E este é o mistério, esta é a maravilha, a beleza, porque se não fosse, a nossa redenção não seria verdadeira. Porque para pagar os pecados de um homem, teria que ser um homem. Mas ao mesmo tempo, a dignidade do homem é insuficiente para pagar. E é aí que entra a natureza de Deus. Somente Deus pode perdoar a dívida que o homem contraiu com o próprio Deus. Olha que beleza! Um homem, duas naturezas. Isso é lindo! E negar que Maria é mãe de Deus simplesmente para negar o catolicismo, isso é de uma mesquinhez gigantesca. Você joga toda a beleza, toda essa beleza de Jesus ter duas naturezas, esse objetivo de
ser um homem para pagar a nossa dívida e ao mesmo tempo ser Deus, porque só ele poderia quitar esta dívida. Simplesmente para atacar o catolicismo e rebaixar Nossa Senhora para não afirmar que existe santidade. Isso é mesquinho. Ele continua: Nosso Senhor morreu como homem, pois Deus não poderia morrer na cruz. Exatamente. Então perguntamos: Nosso Senhor, que morreu como homem, não pagou nossos pecados como Deus? Seus méritos não eram infinitos? Portanto, as duas naturezas de Jesus Cristo não podem ser separadas, pois nunca poderíamos explicar a redenção fazendo uma distinção tão grande. Portanto, Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, é Mãe de Deus. Ou alguém poderia negar que Nosso Senhor, morrendo como homem, nos redimiu como Deus? Isso aqui é matador. Se você nega qualquer das naturezas de Cristo, a redenção já era. Ela deixa de existir. É claro, não deixa de existir, né? Você que está fazendo a análise errada. Mas vamos supor uma realidade como essa. Deixaria de existir a redenção. Todos nós estaríamos nas garras de Satanás e seria tudo uma grande piada, uma grande farsa. O próprio Deus estaria brincando conosco. Jesus seria um mentiroso, como C.S. Lewis fala. Jesus não pode ser simplesmente um homem bom. Ou ele é Deus ou ele é um mentiroso lunático. E quando você diz que as naturezas de Cristo não estão na mesma pessoa, você está dizendo que Jesus é esse lunático, esse mentiroso. Simplesmente para negar que Maria é mãe de Deus. Percebe? Faça essa reflexão. Eu te convido a fazer essa reflexão. Bom, por hoje eu vou encerrar aqui. No próximo vídeo ainda teremos ataques à Nossa Senhora. Eu falei que são muitos, né? Mas é assim, cada um deles tem que ser respondido, desmistificado. Nós católicos temos que defender nossa fé. Ficamos calados durante muito tempo, recebendo ataques, ofensas, xingamentos. Xingar a Igreja Católica de prostituta da Babilônia virou lugar comum. Todos os inimigos da Igreja se juntam para atacá-la. Protestantes, comunistas, ateus, cientificistas. Mas nós estamos aqui, hoje, com esta ferramenta potente que é a internet, mostrando as mentiras levantadas contra a Igreja Católica. Porque é isso que são, mentiras. E as poucas verdades que são levantadas geralmente são parciais e deturpadas. Então, se você é uma pessoa que está aqui vendo este vídeo sinceramente, com a intenção de aprender de fato, está estudando o catolicismo, prepare-se, porque são muitas as mentiras e muitas delas bem elaboradas contra a Igreja. E você terá que estudar. Se você não estudar, e quando eu digo estudar, é ler muita coisa, é ouvir muita coisa. É ouvir pessoas como o Padre Paulo Ricardo, o Padre José Eduardo, professor Eduardo Faria, o diácono João Vitor Mariano. São pessoas que têm um conhecimento bem maior do que o meu. E eles vão desmistificando, derrubando várias destas mentiras contra a Igreja e mostrando às pessoas bem intencionadas, aquelas pessoas que de fato querem ser cristãs, mas que muitas vezes foram enganadas, estão em seitas, estão em denominações que enganadas. Algumas seitas, como os Testemunhos de Jeová, em que a pessoa não pode ler nada que não seja produzido ali dentro, isto é uma prisão intelectual. E às vezes um vídeo desse cai ali no WhatsApp da pessoa e ela começa a se questionar, peraí, como assim a edição da minha Bíblia tem adulterações no texto? Onde é que estão essas adulterações? A pessoa começa a pesquisar.
vai pesquisando, vai cavando, descobre a verdade. Eu peço ao Senhor que essa seja a sua realidade. Oro todos os dias pela conversão dos protestantes, porque tem muitos protestantes que, se católicos fossem, já seriam santos. Pessoas de muita oração, pessoas de muita boa vontade, pessoas que realmente se empenham em amar a Deus, mas fazem da maneira errada, no lugar errado. E quando tiverem todos os recursos, todas as graças que Deus deixou na sua igreja, estas pessoas vão voar. Então, se você gostou desse vídeo, passe para frente, compartilha, comenta, para que ele possa ganhar um pouco mais de relevância. O canal aqui é pequeno, né? Claro. Não tem uma frequência de vídeos porque eu não tenho uma pretensão profissional com este canal. Eu quero simplesmente usar esta ferramenta que está disponível para todos para fazer com que a verdade da Santa Igreja chegue a mais pessoas. Bom, então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, em especial para aqueles que estão estudando, estão aí já curiosos, querendo ir na missa, não tomam aquela iniciativa. Que Nossa Senhora dê um empurrão final para que vocês encontrem a verdadeira Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.